Bom dia, estamos ao vivo agora às 3h14 da manhã, 3h14. Vou estar nas madrugadas por aqui, vai ser uma madrugada com Deus. Vou estar ministrando uma palavra sobre o seu coração, uma meditação, um devocional, como também vou estar fazendo uma oração. Eu queria que você deixasse nos comentários seu pedido de oração. Eu vou estar tendo o prazer de interceder pela sua vida e de abençoar a sua casa. Amém? Hoje o devocional que Deus trouxe ao meu coração para dar início a este momento está em Lucas capítulo 23, versículo 32 em diante, diz assim: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo, e a este o Cristo, se é este o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus, ele está cumprindo uma agenda, uma programação, algo que já estava determinado pelo Pai e por ele mesmo, Jesus sendo Deus, algo que já estava no propósito. E ele estava cumprindo apenas o seu propósito de vir à Terra, de iniciar um novo tempo, de iniciar um novo momento, né? E agora ele vai à cruz. Na cruz ele fazia parte do propósito, porque ele tinha que morrer para que a igreja nascesse, para que se cumprisse as escrituras, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai novamente, para que houvesse salvação, redenção, porque em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há salvação, não há redenção. Então ele veio cumprir um propósito. E quando ele está cumprindo um propósito ali na cruz, crucificado, ele está sendo zombado. Algumas pessoas estão escarnecendo dele. No cumprir o propósito, algo que ele entendia, algo que ele sabia o que deveria ser feito. Alguns estão zombando. A Bíblia diz que fala que os príncipes zombavam, que os soldados zombavam e que um dos malfeitores que estava crucificado com ele também blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós. Quando a gente olha isso,
a gente vê quantas pessoas que não entendem o propósito das nossas vidas. Quantas vezes algumas pessoas zombaram de você, escarneceram de você, sabe, riram de você, de algum momento que você estava passando e que eles não entendiam e então zombavam. Olha, o seu propósito, ele vai te levar às vezes a lugares desconfortáveis, lugares que talvez você não vai querer estar, mas é necessário. Jesus, ele estava aonde deveria estar. Lugares às vezes que, como homem, Jesus talvez não queria passar, mas como Deus, ele sabia que era necessário passar. A gente tem que entender que o propósito tem um processo, e esse processo é necessário. Se nós queremos subir de nível, se nós queremos a bênção, se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, sempre haverá um processo. E esse processo, às vezes, vai nos levar a lugares desconfortáveis, a lugares que, às vezes, a gente, sabe, não vai querer estar, porque dói, machuca. Quem diz que, como homem, Jesus não sofreu, não sentiu dor? E a cruz ali, no propósito, no cumprimento do propósito, estava o machucando. Então, o propósito das nossas vidas também vai nos levar a lugares que dói, que machucam, que nos traz, sabe, sofrimento, mas é necessário. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, depois da morte, a morte de cruz, depois do cumprimento do propósito, então o Pai o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Senhor, que Jesus é Senhor. Ou seja, depois daquele doloroso processo, ele foi exaltado. Se nós queremos sermos abençoados ou exaltados, nós temos que aprender a lidar com os processos a qual o propósito está nos levando. Jesus, ele estava no lugar aonde deveria estar. Você talvez está em algum momento da sua vida e é o lugar aonde você deveria estar. É desconfortável, dói, machuca, mas é o lugar aonde você deveria estar. Às vezes você está em lugares, falo de ambientes mesmo, que é desconfortável, que está doendo, que está machucando, mas justamente é o lugar onde você deveria estar. Faz parte do seu processo para que haja o cumprimento do seu propósito. E aí Jesus está ali, e aí estão zombando dele. Você tem que entender que nem todo mundo entende o seu propósito. Você vai tentar explicar, você vai tentar falar, você vai tentar até gritar para eles ouvirem e compreenderem, mas não vão compreender. Não tenta explicar para alguém que está na carne aquilo que você está vivendo no espírito. Então não tente explicar, porque lançar pérolas aos porcos. Não tenta explicar para a gente que só consegue ver o que está diante dos seus olhos,
quando aquilo que você está vivendo no espírito, você está contemplando algo a mais. Eles não vão compreender, porque eles olhavam para Cristo e diziam: não é o Filho de Deus? Tu és no Cristo, não tem todo o poder, não tem isso, não tem aquilo, então por que você não se salva? Mas Jesus estava onde deveria estar. Era necessário que Jesus, como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morresse na cruz. Era o altar dele, era o lugar onde ele deveria estar. Então, não tente explicar para as pessoas certas situações que estão acontecendo na sua vida hoje, que faz parte do propósito. É apenas um processo e vai passar. E assim como passou em Cristo Jesus, vai passar na sua vida também. Esse processo vai acabar. Você vai superar o que você está vivendo. E quando você superar, a bênção, a honra, a exaltação vai chegar sobre a sua vida. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Mas quando as pessoas não entendem, claro que parece ser complicado, mas Jesus ele estava tão tranquilo e estava tão certo daquilo que estava acontecendo e estava fazendo, que ele mesmo dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa aqueles ignorantes que não sabem o que dizem a seu respeito pelo momento que você está vivendo, porque não entendem o seu propósito. O Senhor, Pai, já te comunicou algo no seu interior, no seu íntimo, no seu espírito, e as pessoas não vão entender mesmo. Só continue, porque Deus é contigo e Deus vai garantir que você chegue lá em nome de Jesus. Amém? Mas o interessante aqui é que apesar de ter gente que não acredita, sempre vai ter alguém que acredita. Apesar de ter príncipes, soldados e até mesmo alguém que está na mesma situação, não acredite. Porque tem gente que está na mesma situação e ainda assim prefere criticar. Está no mesmo barco, prefere criticar. Está na mesma jornada e ainda prefere criticar. Enquanto você já está vendo pelo olhar da fé, porque alguém que vive propósito, vive pela fé, não vive na terra, mas vive, sabe, olhando para aquilo que Deus está apontando. Mas apesar de ter tanta gente assim, até gente perto de você que te critica, sabe, critica a sua fé, critica o seu entusiasmo, critica, sabe, a sua motivação, critica a sua alegria, sua felicidade. A casa está caindo e você está sorrindo. O trem está pegando fogo e você está sorrindo. Eles não entendem. É porque você sabe que daqui a pouco o seu Redentor que vive, ele se levantará e ele te dará a vitória. É só acreditar. Mas o interessante é que tem alguém que acredita do outro lado da cruz de Jesus. Enquanto um julgava, enquanto um apontava, enquanto um blasfemava, tinha outro. Tinha outro que vai dizer assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele defende Jesus e fala assim o outro: poxa vida, dá para entender por que você blasfema, dá para entender porque você critica, porque você não teme a Deus. Uma das coisas que eu aprendi, que as pessoas que criticam você, a primeira coisa, por não entender o seu propósito, é porque não teme a Deus. O segundo é porque endurecem o seu coração. É porque não tem fé, assim como você tem. E aí, então, prefere criticar do que acreditar. Mas tem alguém que acredita, sabe? E esse que acredita, ele virou para Jesus e fala: lembra-te do teu reino. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo assim: Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Não sou como aqueles que estão falando: se tu és o Filho, se tu és. Não, eu sei que tu és. Eu sei que tem um propósito. Eu sei que nessa cruz vai emanar benefícios e eu quero ser beneficiado por ela. Eu quero ser beneficiado por esse propósito. Sabe, ele acreditou naquilo que Jesus estava fazendo, naquilo que Jesus estava realizando. Ele entendeu que para entrar em algo mais profundo, para ir a algo mais profundo, era necessário tirar o pé da terra.
Olha o que o outro está dizendo, se, como os outros, né, estavam dizendo, se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós. Isso aqui é frase terrial, frase terreno, frase de carnal, sabe? Frase de quem está com os pés na terra. Mas quem leva o seu espírito a Deus, né? Ele está dizendo, tem algo a mais do que isso aqui que os meus olhos podem ver. Então me conduza a este lugar, Senhor. Me conduza a este lugar. Aqui é interessante que eu vejo que se essa geração, se nós queremos ir a um lugar mais profundo, a gente tem que aprender a tirar o pé da terra. A Bíblia diz sobre Ezequiel, quando aparece um anjo a ele e vai conduzindo ele a entrar em águas que dão no tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, até que vai dar águas a qual ele só poderia passar a nado. Até nos lombos, os pés dele ainda estava na terra. Ou seja, águas profundas, o necessário é eu tirar os pés da terra. Quantas vezes a gente está com os pés na terra, seguro naquilo que é da terra, sabe? Nos agarrando aquilo que é da terra, e esquecendo que nós devemos elevar o nível e subir, né, naquilo que o Senhor tem nos apresentado, a águas profundas, para que então enxerguemos aqui aquilo que aquele malfeitor, né, como alguns dizem que aquele ladrão, ele enxergou na cruz. Tem coisa que a gente só vai enxergar quando a gente tomar a nossa cruz. Aquele ladrão, ele entendeu algo na cruz. Ele enxergou algo na cruz. Só entende aquilo que é da cruz aquele que tem coragem de carregá-la. Só tem visão daquilo que a cruz oferece aquele que tem coragem de carregá-la. Jesus, assim, ele está dizendo, deixa eu entrar no teu reino, ou seja, deixa eu te seguir. Jesus disse um dia, você quer me seguir? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, só quem enxerga os benefícios da cruz, quem um dia teve coragem de carregá-la. Mas, pastor, o outro também não carregou? Não estou falando desse carregar, eu estou falando do interno, não estou falando do exterior, porque também eu posso carregar a Bíblia debaixo do meu braço e ir para a igreja como um religioso e não entender nada sobre Deus, sobre o reino, sobre aquilo que Deus quer me transmitir. Só vai se beneficiar da presença do Senhor quem tem, sabe, sensibilidade para deixar que a presença entre e faça morada. Então não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Aquele pecador, aquele ladrão estava dizendo, deixe que a manifestação da cruz esteja aqui dentro, porque eu quero ir aonde o Senhor estiver. E ele, lembra-te de mim. Interessante aqui que Jesus lhe dá uma resposta. Sabe, quando eu imagino que esse ladrão estava intercedendo, orando, daqui a pouco nós vamos orar. E ele está orando, pedindo uma resposta. Ele ia morrer ali agora. Já estava no fim. E ele está orando. Mas a oração dele é sobre o reino. A sua oração é sobre o quê? Aquilo que lhe convém? Sobre a terra? Sobre o materialismo? A oração dele era sobre o reino. Lembra-te de mim, no teu reino. E a sua oração é sobre o quê? Sobre a minha vontade? A resposta dele foi tão rápida. Quantas vezes que você já recebeu uma resposta tão rápida assim de Deus? Presta atenção se não foi quando você abriu mão do que você queria,
Porque pedes mal para os vossos próprios deleites, por isso não tem resposta. Né? Mas quantas vezes que você teve resposta tão rápida, porque você não pediu para os seus próprios deleites, mas pediu para o reino. Pediu para algo que glorificava o nome de Deus. Aí a resposta veio assim, tão rápida. A resposta veio tão rápida para aquele rapaz que no próximo versículo, Jesus vai dizer: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus falou assim, ó, agora a resposta está aí. Então, neste dia, né, às 3h34 agora, que nós vamos terminar, nós estamos terminando, eu só quero deixar essa mensagem para você. Fica firme no seu propósito. Passe pelos processos que o propósito de Deus na sua vida vai te levar. Independente de quem acredite e quem não acredite. Quem acredite vai se beneficiar daquilo que você está vivendo, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isso é fato. A minha família vai se beneficiar pelo propósito de Deus cumprido na minha vida. Isso é fato. A igreja a qual eu pastoreio, a Batista Alfa, vai se beneficiar naquilo que Deus estiver cumprindo sobre a minha vida como pastor daquela igreja, daquele ministério. Então outras pessoas também se beneficiam daquilo que Deus está gerando e cumprindo e emanando através de mim, segundo o propósito que Ele tem para mim. Gerações inteiras, multidões foram tomadas e tocadas pela vida do Billy Graham, pelo propósito que Deus tinha na vida daquele homem. E foram tocadas, foram alcançadas, foram beneficiadas pelo Evangelho, a qual Deus usou aquele homem. Então, pessoas vão se beneficiar pelo propósito que você tem. Aqueles que não acreditam, infelizmente, não é porque você não quis, não é porque você não quis ser um canal de bênção para eles, é simplesmente porque eles recusaram acreditar. Então não fique triste, só continue. E se você está vivendo este momento, talvez em lugar de desconforto, é o lugar onde você deveria estar, permaneça firme no propósito, olhando para o propósito, olhando para a cruz. Amém? Deus te abençoe. Coloque aí seus pedidos de orações. Eu vou ter o prazer de estar subindo ao monte. Nós vamos subir no monte daqui a pouco. Hoje eu vou ter o prazer de apresentar ao Senhor cada pedido de oração. Pai, nós te louvamos e exaltamos e bendizemos o teu nome. Senhor, eu não sei a quantas vidas esse vídeo vai alcançar. O Senhor me tocou ontem antes de dormir. Eu não tenho esse costume, esse hábito, mas o Senhor me tocou ontem de ministrar esta palavra e de fazer esta oração às 3h da manhã. E aqui estou eu, para te louvar, bendizer, exaltar o teu nome. E peço ao Senhor que a cada um que ouvir esta palavra, esta mensagem, este devocional, a cada um que ouvir esta oração, seja abençoado, seja tocado, seja curado, seja liberto, seja transformado, seja, Deus, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Cadeias caiam por terra, grilhões, potestades, principados sejam repreendidos, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição hereditária seja repreendida. E a bênção do Senhor entre nesta casa, nesse lar, a este coração. A paz que excede todo entendimento. Deus, a harmonia, a alegria do Senhor. Esta vida, meu Deus, que tem vivido tempos, meu Deus, de dor, de tristeza. Que saiba ela, que o Senhor está com ele. E que neste momento, talvez, no propósito a cumprir na vida deste, Senhor, talvez tenha levado a ele ou a ela um processo dolorido. Mas é necessário para que ele venha ser honrado e exaltado. Deus abençoe, em nome de Jesus.
faça-os entender o teu querer e a tua vontade. E se tem alguém aqui que está padecendo, sofrendo, porque não está no centro da tua vontade, no propósito, que ele entre no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, alcança essa vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Até a próxima, se Deus quiser.